Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos nessa videoaula. Vocês já me conhecem, eu sou a professora doutora Tatiane Zaria, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Nessa videoaula, vamos refletir sobre a temática, a interação grupal na construção do conhecimento. Quando falamos sobre construção do conhecimento, estamos nos referindo ao processo de, por exemplo, aprender a ler, a escrever, aprender os conceitos matemáticos, aprender a própria matemática, aprender ciências, aprender a pensar cientificamente, desenvolver o pensamento lógico-matemático e tantos outros saberes, ou melhor definido, né? Tantos outros objetos de conhecimento. Porque tudo isso que acabei de citar são denominados por Piaget como objetos de conhecimento. E tudo isso consiste certamente num processo cognitivo, como também numa atividade social fortemente embasada nas interações que a criança estabelece com a educadora, com o educador, com suas colegas, com seus colegas de classe e de turma, né? A educadora ou o educador são mediadores do processo no qual a criança se encontra diante da atividade interpretativa dos objetos de conhecimento socialmente constituídos. Entretanto, a prof ou o professor não são os únicos mediadores desse processo, né? Já que as outras crianças que estão no mesmo processo, porém em níveis diferentes, também podem desempenhar esse papel. Nesse sentido, entende-se, com base na teoria construtivista, que tem Piaget e Vygotsky como seus idealizadores, que o ensino, de modo geral, pode e precisa ser redefinido de uma atividade individual e solitária, como normalmente ocorre nas escolas, para uma atividade social e, portanto, colaborativa. O que nós defendemos é a relevância dos contextos em sala de aula, nas escolas, nos quais todo e qualquer objeto de conhecimento entre na interação social através de atividades de colaboração, como especialmente as atividades de interação grupal entre pares. Isso quer dizer, né, promover nas escolas, não apenas no contexto da educação infantil, como normalmente acontece, mas em todo o ensino fundamental e também, por que não, no ensino médio, proposições pedagógicas nos quais as alunas e os alunos possam trabalhar em grupos com seus colegas, isto é, entre seus pares, né? Isso porque sabemos que a interação grupal entre pares que buscam compreender um objeto em comum a partir da abordagem psicogenética consiste em uma atividade enriquecedora das estruturas mentais dos sujeitos envolvidos nesse processo, pois há nos intercâmbios de pensamento trocas de hipóteses, né, de pontos de vista, que geram conflitos conceituais que, consequentemente, por meio da autorregulação, levam o sujeito a reorganizar os seus esquemas cognitivos. Dessa forma, a atividade cooperativa, como, né, a gente pode dizer que é a interação grupal, gera conflitos sociocognitivos, que para a autora e pesquisadora Perret Clermont são conflitos de centrações, ou seja, conflitos de pontos de vista, né, que são diferentes, estabelecidos em interações com outros, que fomentam, então, processos cognitivos justamente por desencadear desequilíbrios conceituais que tornam necessários novas elaborações mentais. Logo, né, essa autora que eu acabei de citar, essa autora e pesquisadora, a Perret Clermont, em seu livro Desenvolvimento da Inteligência, no livro Desenvolvimento da Inteligência e Interação Social, ela vai ressaltar lá na página 53, deixa a prof abrir aqui, né, o conflito
o conflito cognitivo criado pela interação social ou conflito sociocognitivo é um local privilegiado, mas também específico em que o desenvolvimento cognitivo vem a encontrar a sua dinâmica. Né? Então, lá na página 53. Assim, a Perret-Clermont corrobora com as ideias piagetianas, pois afirma que o conflito, em especial, né, o conflito sociocognitivo, conceito criado por ela, propicia a reorganização dos esquemas mentais dos sujeitos envolvidos em intercâmbios de pensamento, favorecendo o avanço de suas conceitualizações. Então, para ela, lá na página 45, deixa eu só para eu fechar aqui a 45, aqui, a ação comum de vários indivíduos exigindo a resolução de um conflito entre as duas diferentes centrações vem a resultar na construção de novas coordenações do indivíduo. Então, desse modo, quando as crianças, vamos pensar assim, interagem, né, em situações grupais, né, onde elas estão reunidas num trabalho em grupo resolvendo a mesma atividade, a mesma proposição pedagógica, ocorre discordâncias intelectuais, né, que isso, segundo Perret-Clermont, baseada nos pressupostos piagetianos, é chamado de conflito sociocognitivo, que propicia o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos envolvidos, visto que nessa interação há pontos de vistas diferentes sobre o objeto de conhecimento. Então, esse conflito, ele proporciona desequilíbrios nas estruturas mentais da criança que, buscando um reequilibrar-se, avança em suas hipóteses, criando esquemas mais elaborados, né? O que sugere uma nova assimilação e, consequentemente, uma reestruturação cognitiva. Além dos conflitos sociocognitivos gerados pela interação grupal, mediados pela linguagem, né, pela conversa, estabelecida entre os sujeitos, essa atividade também é favorável à construção do conhecimento quando pensamos na teoria sociohistórica, visto que, como toda criança possui uma zona de desenvolvimento proximal, ou melhor, né, um espaço entre as conquistas já consolidadas pelo indivíduo e aquelas que, para se efetivarem, dependem da participação de sujeitos mais capazes, a colaboração entre pares é primordial no desencadeamento de regulações intrapsicológicas oriundas do processo de interiorização descrita por Vygotsky. Então, a gente pode dizer que a construção coletiva dos conhecimentos, através de um processo de interação e de mediação, faz com que se estabeleça uma rede de ZDPs, né, de zonas de desenvolvimento proximais, já que os sujeitos em diferentes níveis estão, já que sujeitos, né, em diferentes níveis estão envolvidos nesse processo, sendo, portanto, uma circunstância no qual o sujeito aprende a regular os seus processos cognitivos, seguindo indicações de outros companheiros. Assim, a partir das trocas cognitivas presentes na interação entre pares, o sujeito passa a fazer ou conhecer com a ajuda dos seus colegas, o que, consequentemente, o possibilitará a fazer e a conhecer por si mesmo, avançando em suas construções conceituais. Então, do interpsicológico, o conhecimento vai passar para o intrapsicológico, justamente porque ZDPs, zonas de desenvolvimento proximais, foram ativadas a partir de trocas cognitivas, favorecendo o processo de reflexão, favorecendo, né, processos de reflexão que se ampliam. Sendo assim, vamos pensar que se pode compreender que em sala de aula
A interação grupal passa a ser uma prática educativa que favorece a construção do conhecimento por parte das crianças, que, interagindo cooperativamente, vão trocar informações, vão apresentar hipóteses divergentes que as fazem avançar conceitualmente, visto que, para que haja uma aprendizagem significativa por parte do educando, dos diferentes objetos de conhecimento, tanto a interação professor, professora com os alunos e as alunas, como entre os próprios alunos, entre as próprias alunas, são de extrema relevância, o que sugere que não basta apenas promover trocas entre cada aluno em particular com o educador, mas sim trocas entre pares que buscam mutuamente compreender algo, né, que lhes causa curiosidade e que lhes exige encontrar uma solução. Portanto, a gente pode pensar que os objetos de conhecimento podem vir a serem apropriados pela criança em momentos de troca de pontos de vista entre pares, isto é, em situações de interação grupal. Porque quando as crianças compartilham lá na interação grupal concepções e hipóteses sobre os usos e funções dos objetos de conhecimento, realizam descobertas coletivas, já que o compartilhamento de questões inquietantes e de informações pessoais decorrentes do nível conceitual no qual se encontra cada sujeito em particular favorecem a socialização dos conhecimentos que levam a reflexões individuais. Então, a gente pode pensar que a interação grupal e especialmente os conflitos sociocognitivos que acontecem dentro da interação grupal levam à apropriação do objeto de conhecimento de uma forma mais construtiva, visto que os conhecimentos que as crianças constroem na interação grupal não são transmitidos de uma pessoa para outra, mas sim são construídos entre esses sujeitos que compartilham hipóteses, que não existe muitas vezes dentro do grupo alguém que possua todo o saber para ser transmitido, né? Porque nós estamos falando em interações entre pares, entre iguais, entre colegas. Então, por conseguinte, né, nas atividades desenvolvidas em situações grupais, nas quais existe cooperação entre sujeitos que buscam resolver conjuntamente atividades referentes aos distintos objetos de conhecimento, há socialização de informações físicas e sociais acerca dos conceitos, bem como há também divergências conceituais que precisam encontrar o quê? Um ponto de equilíbrio. Por esse fato, eu sempre digo que é importante destacar que a interação grupal ela é uma excelente alternativa pedagógica para explorar o processo de construção do conhecimento, pois um ambiente de sala de aula que fomenta a aprendizagem cooperativa através de um trabalho conjunto, na qual educandos, né, e educandas possuem liberdade para interagir, propicia, sem dúvida, um clima de permanente descobertas coletivas e de respeito mútuo. Nesse sentido, o conflito sociocognitivo e a interação dos sujeitos, crianças, nas EDPs dos colegas, né, nas zonas de desenvolvimento proximais dos colegas, proporcionam a reorganização de esquemas mentais delas, favorecendo o quê? O avanço das conceitualizações. Então, a gente reforça a questão de que a construção de qualquer conhecimento consiste em um processo reflexivo e individual, que tem como base a interação social. Logo, as interações grupais, né, entre pares, em contextos de sala de aula, com predomínio do trabalho efetivamente cooperativo, fomentam avanços conceituais mais significativos nos sujeitos do que um trabalho individual, né? Em vista disso, eu particularmente defendo a interação grupal entre pares como uma forma de organização do trabalho pedagógico,
porque consiste em um meio de se alcançar êxitos em relação ao processo de aprendizagem de educandos. Porém, é importante ressaltar, não é qualquer tipo de interação que favorece os avanços conceituais das crianças, nem muito menos basta que as crianças interajam entre si para que a construção do conhecimento se dê. É necessário que a professora, né, ou o professor tenha uma prática pedagógica baseada em sólidos preceitos teóricos que expliquem como se dá a construção do conhecimento e que, principalmente, o seu trabalho pedagógico seja planejado e organizado de modo que seus alunos, que as suas alunas, tenham a possibilidade de, fazendo uso real e significativo do objeto do conhecimento com seus usos e suas funções, reflita de modo compartilhado com seus colegas, como com outros adultos, né, sobre esse objeto social e cultural. Além do mais, nós sabemos que para que haja elaboração de conhecimento de forma mais significativa, a interação social ela é fundamental, né? Dentre essas interações, a interação entre pares em contextos de classe de alfabetização tem um papel relevante, não há dúvida. Né? Diante dessa afirmação, eu destaco como pesquisadora que sou, né, do grupo GPFOP, aqui da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, é um grupo de pesquisa sobre alfabetização liderado pela minha colega, professora doutora Doris Pires Vargas Bolzan, onde eu desenvolvi uma pesquisa, né, em classes de alfabetização entre os anos de 2006 e 2008, que culminou na escrita da minha tese de dissertação, né, na minha tese de mestrado, que teve como título A Interação Grupal entre Pares e sua repercussão no processo de construção da lectoescrita. Ou seja, né, na minha pesquisa, eu observei duas distintas turmas de alfabetização, né? Duas turmas de alfabetização, nas quais as duas professoras utilizavam basicamente as mesmas atividades alfabetizadoras, porque elas planejavam juntas as suas aulas. Porém, em uma turma, a professora organizava, né, as crianças em grupo. Então, as crianças podiam desenvolver as atividades alfabetizadoras com seus colegas. Né? Então, ela promovia a interação grupal entre pares para o desenvolvimento das atividades. E na outra turma, pelo contrário, a prof alfabetizadora não possibilitava o trabalho compartilhado, porque o que ela organizava, né, as crianças sentadas em carteiras, né, em classes de modo individual, e elas não podiam compartilhar hipóteses umas com as outras, né? E as evidências da minha pesquisa foram que a turma, onde as crianças podiam compartilhar suas hipóteses, né, por meio da interação grupal, a apropriação da lectoescrita, né, ou seja, a apropriação da alfabetização se deu de modo mais rápido e com mais qualidade. Né? Então, as conclusões que nós chegamos com essa pesquisa foram que os avanços conceituais mais significativos no processo formal de alfabetização inicial se deram quando as crianças tiveram a oportunidade de vivenciar em situações de interação grupal entre pares, no qual predominou o trabalho cooperativo, né? Um trabalho cooperativo, já que a compreensão do modo como opera o sistema alfabético de escrita requer o compartilhamento de hipóteses e principalmente a possibilidade do sujeito confrontar suas concepções com outros sujeitos, né? Através de conflitos sociocognitivos gerados pelo trabalho reflexivo conjunto. Então, cabe dizer, né, com base nas ideias discutidas aqui e a partir das evidências oriundas da minha pesquisa, né, da pesquisa que eu desenvolvi no meu mestrado, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o processo de alfabetização, né, a apropriação da leitura e da escrita ocorre através da interação entre pares que podem, então, vamos experimentar um trabalho
cooperativo e por meio do conflito sociocognitivo, né? O que ficou muito evidente quando nós observamos as crianças em suas atividades de rotina em sala de aula interagindo, ou melhor, criando intercâmbios espontâneos, discutindo, trocando ideias sobre suas concepções acerca da língua escrita, antes mesmo de saberem ler e escrever no sentido convencional do termo, né? Então, as crianças podem compartilhar e confrontar com outras crianças suas concepções acerca do sistema através da interação entre o objeto e entre elas próprias. Enfim, caso alguém deseje fazer a leitura da minha dissertação de mestrado, eu vou deixar aqui na descrição dessa videoaula o link da Biblioteca Central aqui da UFSM, onde é possível acessar a versão digital do meu trabalho. Tá? Então, vou deixar ali, é só clicar no linkzinho e acessar a versão digital, que ela é gratuita e fica disponível para todos e para todas no repositório da Biblioteca Central da UFSM, tá bom? Então, fica aí uma sugestão de leitura para vocês. Bom, mas aí nós temos, né, vários pesquisadores e pesquisadoras, em especial Perret Clermont, que vem mostrar que quando os alunos interagem em grupo, buscando compreender uma situação em comum, ocorre uma modificação substancial em suas estruturas cognitivas. Consequentemente, ocorre um enriquecimento dessas estruturas, né, que se fazem presente. Eu tenho uma citação dela que eu gosto muito, da página 45. Deixa só eu achar aqui para ler para vocês. Aqui, ó. Diz assim: a ação comum de vários indivíduos exigindo a resolução de um conflito entre as suas diferentes centrações vem a resultar na construção de novas coordenações no indivíduo. Então, nesse sentido, a interação entre pares é uma situação privilegiada para os educadores, né? Para educadores que entendem vamos dizer assim, para eles proporcionarem uma alfabetização mais significativa. Então, vamos pensar assim que a interação entre pares ela é muito privilegiada nesse sentido, né? Por quê? Porque ela vai favorecer essas trocas, ela vai favorecer os conflitos sociocognitivos, e é por isso que nós precisamos trazer toda uma reestruturação no modo de organização curricular e pedagógica das crianças, né? E tudo isso a gente afirma porque as crianças aprendem muito mais umas com as outras do que interagindo só com a prof, né? Só com o professor. Porque a gente vê nas pesquisas e nas teorias que, em conjunto, os estudantes conseguem planejar, organizar e reorganizar, né, o conhecimento, ajudando-se mutuamente através de reflexões sobre o objeto de conhecimento. Isso tem muita relevância quando se percebe que as crianças são capazes de ajudarem-se, dando sentido ao que estão descobrindo. Sendo assim, lá no ambiente da escola, da sala de aula, é preciso fomentar a aprendizagem cooperativa, deixando os alunos e as alunas livres para interagirem sempre que acharem necessário, gerando desse modo um ambiente no qual as crianças, né, os jovens, realizam descobertas coletivamente através do trabalho conjunto, compartilhando, trocando pontos de vista e negociando soluções em casos de discordância, né? O Piaget vai dizer, tem uma obra dele que é bárbara, deixa eu pegar aqui, né? Ele vai dizer no livro Psicologia e Epistemologia por uma Teoria do Conhecimento, lá na página 164, eu destaquei aqui para vocês, né? Ele vai dizer justamente: sem intercâmbio de pensamento e cooperação com os outros, o indivíduo nunca agruparia suas operações em um todo coerente, né? Então, as discussões
e o pensamento crítico, que a interação grupal entre pares possibilita, estimulam a construção de conhecimentos, uma vez que as pessoas não podem se comunicar uma com as outras se os seus pensamentos são incoerentes e inconsistentes. A interação social, então, é percebida como uma situação privilegiada do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, além de ser uma excelente situação que permite e facilita a socialização dos conhecimentos e das atividades. Quando as crianças interagem, buscando construir um conhecimento, trocam de pontos de vista divergentes, criando conflitos, tanto no interior do sujeito como entre os sujeitos de um determinado grupo, ficando evidente os avanços nas construções pessoais e grupais, isto é, os conflitos são um dos componentes chaves do processo de equilibração dos sujeitos, através dos quais são construídos todos os conhecimentos. Então, por exemplo, né, a situação da interação entre pares, além do mais, pode favorecer a socialização de conhecimentos sobre a língua escrita. É isto o que mostra, né, os estudos, deixa eu pegar meu livro aqui, da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski, né, na psicogênese da língua escrita. Lá na página 127, vamos abri-la aqui, elas vão dizer. Né, lembrando que são duas pesquisadoras, duas autoras que seguem, né, a linha da psicogênese, a linha piagetiana, né? Então, elas vão dizer que a construção da escrita pode ser o resultado de uma tarefa coletiva, determinada, por um lado, pelos níveis de conceitualizações das crianças e, por outro, pelas informações específicas ou entregues em diferentes situações de intercâmbio, né? Então, as crianças compartilham e utilizam as hipóteses construídas por elas mesmas, suas próprias conceitualizações, que no grupo geram conflitos sociocognitivos, que, como sugere Perret-Clermont, né, já vimos, são discordâncias intelectuais entre uma ou mais pessoas, sendo que a lógica infantil só progride no grupo se houver qualquer experiência de conflito sociocognitivo. Então, a interação social, ela passa a ser percebida como uma situação privilegiada do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, justamente pelo fato de fomentar desequilíbrios na estrutura mental do sujeito, que, buscando um ponto de equilíbrio, avança em suas hipóteses, criando esquemas mais elaborados. Ou seja, né, só há uma nova assimilação por parte do sujeito quando ocorre uma reestruturação cognitiva, além de ser uma excelente situação que permite e facilita a socialização dos conhecimentos e das tarefas, por exemplo, né, referente à leitura, à escrita, à matemática. Então, de acordo com o próprio Piaget, para o desenvolvimento da lógica e até mesmo da moral das crianças, a troca de pontos de vistas com outros é indispensável. Todas as crianças, quando pequenas, começam as suas interações de forma egocêntrica e pré-lógica. Ao expressarem seus pontos de vista no grupo, há uma descentração das suas estruturas mentais, de modo a poderem coordenar suas próprias perspectivas com os outros. Assim, na troca de opiniões, hipóteses, as crianças deixam de pensar a partir do seu ponto de vista, visto que são obrigadas a comparar as suas ideias com as hipóteses dos outros. Além do mais, a interação social desencadeia a necessidade de se fazer uso da linguagem, um sistema simbólico fundamental na organização do pensamento infantil e, consequentemente, primordial na questão do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né, como aponta a perspectiva histórico-social, ou seja, né, como vai nos apontar o Vygotsky. Por isso,
O conflito sociocognitivo explicado por Perret-Clermont possibilita às crianças que discutam sobre suas ideias com vistas a chegar a um acordo. A questão de discordar e concordar que o conflito no grupo propicia é um elemento indispensável para o desenvolvimento intelectual da criança. Na busca de fazer-se entender, o sujeito expõe seu ponto de vista, buscando argumentos que o façam ser compreendidos. Esse diálogo, portanto, vai auxiliar na formação de conceitos e na resolução de problemas, já que no intercâmbio de opiniões, hipóteses e ideias, ocorre uma repetição verbal do material a aprender que ajuda na assimilação por parte da criança. Contudo, penso que é necessário ressaltar que a situação entre pares, como visto, favorece a socialização de conhecimentos sobre a língua escrita, por exemplo, sendo um meio bastante interessante de desenvolver a alfabetização significativa nas crianças. Embora haja diferenças de níveis de conhecimento e apesar das desigualdades em situação de trocas entre pares que permitam o compartilhamento, no trabalho conjunto, né, todos podem perguntar e todos podem informar. Sendo assim, o conhecimento que as crianças apropriam na interação grupal, eles não são transmitidos de uma para outra, mas eles são construídos entre elas, já que não existe alguém que possua todo o saber para ensinar, né? Todos estão em constante aprendizado uns com os outros. Os estudos desenvolvidos através da investigação científica, né, que eu realizei no meu mestrado, indicam que os conhecimentos infantis acerca da língua escrita respondem a uma dupla origem, determinada pelas possibilidades de assimilação do sujeito e também pelas informações específicas oferecidas pelo meio. Sendo assim, de acordo com a Perret-Clermont, num contexto de socialização, portanto, ambos os fatores são favorecidos. No primeiro caso, pela possibilidade de confrontar com outros as próprias hipóteses, concepções, e em segundo, porque as mesmas crianças podem desempenhar o papel de informante sobre os aspectos convencionais do sistema da língua escrita. Essa interação, como consequência, constitui como uma fonte de conflitos sociocognitivos, nos quais as crianças utilizam as suas próprias hipóteses para quê? Para assimilar a informação do meio, recebida dos seus pares, e as põe à prova ao confrontá-las com as hipóteses dos outros, né? Que nem sempre são idênticas às suas. Então, desse modo, eu só tenho a reforçar que o trabalho em grupo, em sala de aula, como forma de promover o aprendizado significativo por meio do educando e da construção do conhecimento, além de viável, é bastante construtivo, pois não há como se negar o prazer da interação existente entre os seres humanos, uma vez que trocando opiniões e concepções sobre inúmeros aspectos e questões acerca, né, de diferentes objetos de conhecimento, se está promovendo o processo interacional que leva à construção de concepções cada vez mais avançadas, né? E nessa perspectiva, a autora Perret-Clermont, ela vai dizer, né, que quando se trocam hipóteses, ideias, elabora-se um processo mental. Ainda que bastante particular ou numa relação entre pares, pessoas engajadas em descobrir e apropriar-se de um conhecimento relevante para todos, a ajuda e o engajamento mútuos, concebidos de modo motivacional inicial, de uma curiosidade epistemológica, né, usando aí, entre aspas, um conceito de Piaget, favorecem o entendimento, gerando uma compreensão que muitas vezes só se torna possível porque se vivencia conflitos e
porque tem-se a ajuda de alguém um pouquinho mais experiente. E, por fim, né, já finalizando, eu gostaria de ressaltar que o processo de elaboração conjunta do conhecimento entre pares, baseado no compartilhamento de ideias e no confronto de concepções, é imprescindível na organização do trabalho pedagógico voltado para a construção de saberes e de conceitos, uma vez que coloca, sem dúvida, os sujeitos diante do desafio de refletir a partir de diferentes pontos de vista, promove a interação entre sujeitos que têm conhecimentos e hipóteses diferentes acerca do objeto de conhecimento durante o desenvolvimento de atividades pedagógicas, gera os conflitos sociocognitivos a partir do confronto de pontos de vistas divergentes e fomenta, né, o aprendizado conjunto, a evolução conceitual em um ambiente no qual todos e todas são respeitados e respeitadas, né? Valorizados e valorizadas, e que podem ter autonomia e responsabilidade frente ao seu próprio aprendizado. Então, chegamos ao final dessa videoaula. Eu espero muito ter contribuído com os estudos e com as reflexões de vocês. Fico à disposição para responder perguntas através dos comentários aqui embaixo da videoaula. Também fico à disposição para conversar com vocês, caso vocês queiram escrever aí alguma consideração, alguma ideia que surgiu, porque é através dos comentários que a gente pode dialogar, tá bom? E se gostou da videoaula, não esquece de deixar aí um like para a prof, né? Isso ajuda a fortalecer o canal. E também se inscreve no meu canal. Vocês vão ver que é um canal muito didático aí para quem é da área da educação, onde eu tenho várias videoaulas discutindo diferentes temas do cenário da educação, desde as políticas educacionais até as teorias aí que envolvem o processo o processo de ensino e de aprendizagem, enfim, é um leque variado aí de assuntos na área da educação, tá bom? Muito obrigado a quem assistiu até aqui e ó, um beijo grande para vocês e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.